A notícia não saiu em tom de certeza, mas bastou o rumor ganhar corpo para o coração do São Paulino acelerar. Roger Guedes no São Paulo. Só de imaginar a bola chegando limpa na frente, a explosão num contra um e aquela finalização seca, o Morumbi inteiro pareceu acordar de um sonho antigo. O mais curioso é que não foi uma barrigada qualquer. O burburinho veio de bastidores, de gente que costuma farejar movimentos antes de virarem anúncio. E, quando esse tipo de conversa começa a se repetir em círculos diferentes, a torcida entende o recado. Pode ter algo sendo costurado. Roger Guedes é aquele tipo de nome que acende debate na hora. Tem quem lembre da rivalidade, tem quem só enxergue o campo. E, para ser sincero, quando a bola rola, o São Paulo precisa é de jogador decisivo, de cara que resolva jogos travados, de atacante que assuste zagueiro só de encarar. O rumor se alimenta de sinais pequenos, quase bobos, mas que no futebol sempre viram combustível. Uma curtida aqui, um comentário ali, um amigo em comum seguindo o perfil, um jornalista soltando "fiquem de olho". A torcida junta as peças e cria o mapa do tesouro. E aí entra o ponto que mais mexe com a esperança. O São Paulo está naquele momento em que precisa dar um salto. Não basta competir, tem que impor respeito. E um reforço desse tamanho, mesmo que ainda só especulação, passa uma mensagem para o elenco e para o Brasil inteiro. Porque Roger Guedes não é promessa, é realidade. É jogador pronto, acostumado com pressão, com estádio cheio, com cobrança diária. Ele sabe o que é jogar com camisa pesada e, se viesse, não seria para se adaptar, e sim para assumir protagonismo. Nos bastidores, a conversa que corre é de que a diretoria estaria monitorando uma brecha contratual, um cenário financeiro que viabilize a operação. Futebol é isso. Hoje parece impossível, amanhã aparece uma janela, uma oportunidade, uma vontade do atleta, e o jogo vira. Também tem o lado do jogador, que pesa muito. Nem sempre é só dinheiro, às vezes é projeto, é visibilidade, é vontade de voltar ao Brasil, de ficar mais perto da família, de retomar o ambiente competitivo com holofotes maiores. E o São Paulo, por marca e tamanho, sempre seduz. O torcedor sabe que contratação grande não nasce do nada. Primeiro vem o contato informal, a sondagem, a conversa com quem representa o atleta. Depois entram números, parcelas, premiações, luvas, metas. E só quando tudo fica minimamente alinhado é que vaza a fumaça. E o que dizem por aí é justamente isso: fumaça demais para ser só brincadeira. Ninguém está cravando nada, mas há uma sensação de que o clube está, pelo menos, tentando entender como transformar sonho em possibilidade. O São Paulo já mostrou, em outros momentos, que pode ser criativo. Pode montar engenharia financeira, negociar prazos, envolver parceiros, buscar patrocínios, abrir espaço no elenco. Quando quer muito um nome, trabalha em silêncio até ter algo concreto. E por que Roger Guedes encaixaria? Porque o time precisa de agressividade no terço final. Precisa de alguém que pegue a bola e faça o estádio levantar, que não tenha medo de arriscar, que chame a responsabilidade e transforme meio lance em gol. A torcida imagina ele caindo pela esquerda, infiltrando por dentro, trocando de posição, puxando contra-ataque. Imagina o Morumbi explodindo num chute de fora da área, numa arrancada que rasga a linha, num drible curto que desmonta a marcação. E quando a gente pensa na rotina do futebol brasileiro, com jogos apertados e defesas fechadas, ter um atacante com repertório individual é ouro. Nem sempre vai dar para construir bonito. Às vezes você precisa de quem invente. O rumor ganhou mais força porque bate com uma necessidade do elenco. O São Paulo quer ser mais vertical, mais incisivo, mais perigoso. E a torcida, cansada de sofrer em jogo que deveria estar controlado, pede um nome que finalize o quase. A conversa também passa por saídas. Para entrar um nome desse peso, normalmente alguém precisa abrir espaço, seja na folha, seja na dinâmica do time. E aí surgem especulações paralelas, propostas, empréstimos, negociações, jogadores que podem rodar. E é aí que o torcedor fica alerta. Sempre que a janela se aproxima, o São Paulo vira assunto. Alguns rumores são só espuma, outros têm lastro. O de Roger Guedes, por algum motivo, não morreu no primeiro dia, ele voltou no segundo, cresceu no terceiro. Tem gente dizendo que o staff do jogador teria recebido sinal de projeto esportivo, com promessa de protagonismo e papel central. Não é vem para ser mais um, é vem para decidir. E, para um atacante que gosta de ser referência, isso conta muito. A parte mais delicada, claro, é o bolso. O São Paulo não vive de loucura. Mas o futebol também é feito de apostas controladas, contrato com gatilhos, bônus por performance, premiação por título, imagem bem trabalhada, ações comerciais.
E a marca São Paulo, a camisa, o Morumbi, a torcida, tudo isso tem um valor que não aparece na planilha, mas pesa na negociação. Jogador grande gosta de palco grande. E palco grande o tricolor tem de sobra. O torcedor também imagina o impacto no vestiário. Um nome desse chega e muda o ambiente. Aumenta a confiança, eleva o nível de treino, cria concorrência saudável, faz o time respirar ambição. É como se o elenco entendesse, dá para buscar mais. E se a comissão técnica enxergar nele a peça que falta, o esforço dobra. Porque treinador gosta de jogador que oferece soluções. Um atacante versátil, que pode atuar por fora e por dentro, abre variação tática sem precisar reinventar o time. A torcida, do seu jeito, começa a viver a novela. Cada frase vira pista. Cada postagem vira indício. Cada silêncio vira esperança. E a gente sabe como é, o São Paulino aprende a sofrer, mas também aprende a sonhar alto. O mais interessante é que, mesmo sendo rumor, ele mexe com o imaginário de forma diferente. Não é aquele nome distante, estrangeiro, improvável. É um nome que a gente já viu decidir no Brasil, que conhece o ambiente, que não precisa de tradução. E por isso a ansiedade cresce. Porque, se existe uma mínima chance, por que não tentar? O São Paulo tem obrigação de se movimentar. Um clube desse tamanho não pode ficar só olhando os outros montarem elencos fortes. Ao mesmo tempo, o torcedor mais calejado respira e lembra: negociação grande tem reviravolta. Tem concorrência. Tem clube atravessando. Tem cifra que muda tudo em uma ligação. Por isso ninguém crava, mas todo mundo acompanha. E há um componente emocional que ninguém fala muito: a ideia de virar a chave com uma contratação midiática. A torcida quer sentir que o clube está vivo no mercado, que está pensando grande, que não se contenta em apenas participar. Roger Guedes seria exatamente esse recado. Seria como dizer ao país: o São Paulo voltou a se impor. E isso, em termos de autoestima, vale tanto quanto o futebol em si. A especulação também traz aquele clima de agora vai. Como se o clube estivesse preparando um movimento de impacto, algo que reacende o Morumbi jogo após jogo. E, convenhamos, estádio cheio muda tudo, empurra, pressiona, intimida adversário. O torcedor imagina o primeiro anúncio, o vídeo com a narração épica, a camisa tricolor no peito, o jogador pisando no gramado. Imagina a estreia, o primeiro drible, o primeiro chute. E, quando a imaginação chega nesse ponto, é difícil voltar atrás. Mas o rumor não vive só de fantasia. Ele precisa de lógica. E a lógica seria simples: o São Paulo precisa de gol, de presença, de agressividade. E Roger Guedes entrega isso com frequência, com repertório, com personalidade. Também se fala sobre como ele poderia potencializar quem já está no elenco. Um atacante desse nível atrai marcação, abre espaço, puxa o zagueiro, cria corredor. De repente, o time passa a ter mais opções, mais facilidade para finalizar. E o torcedor olha para a temporada e pensa em objetivos grandes. Não adianta falar em brigar em cima se o ataque não impõe medo. Um reforço como esse seria a diferença entre time competitivo e time que dá arrepios no adversário. Em toda novela, existe o capítulo do otimismo com cautela. E é aqui que a torcida se divide. Uns já fazem montagem, outros dizem não acredito até ver no bid. Só que até quem duvida acaba olhando as notícias, porque vai que... E é impossível não lembrar de outras janelas, outros rumores que pareciam impossíveis, e no fim, aconteceram. No futebol, o improvável é só uma questão de encaixe. Quando encaixa, acontece rápido, quase de um dia para o outro. O São Paulo, quando age certo, age em silêncio. E o silêncio assusta e anima ao mesmo tempo. Se ninguém desmente com força, se ninguém corta o assunto com firmeza, o torcedor sente que existe algo sendo preservado. A especulação fala também em plano de imagem, em ações comerciais, em camisa vendendo, em engajamento. Porque um jogador com esse apelo mexe com rede social, com patrocinador, com programa de sócio. É dinheiro entrando por outras portas. E se esse dinheiro ajudar a pagar parte do investimento, a operação começa a parecer menos distante. O futebol moderno é isso: marketing e bola andando juntos. Um grande nome pode se pagar com o próprio impacto. Mas ainda tem a parte mais humana: vontade. Se o atleta quiser muito, a negociação destrava. Se ele enxergar no São Paulo uma chance real de título e protagonismo, ele pressiona, ele conversa, ele sinaliza. E o rumor sugere que pode haver abertura. O torcedor se agarra nessa possibilidade como quem segura a bandeira em dia de chuva.
Porque a torcida sabe o que é carregar o clube. E quando o clube dá um sinal de ambição, a arquibancada responde na mesma moeda. Há quem diga que o Morumbi seria fator decisivo. E não é exagero. O estádio do São Paulo tem uma energia que transforma jogo comum em final. Jogador que gosta de clima grande se alimenta disso, cresce, vira ainda mais perigoso. E, dentro de campo, a simples presença de Roger Guedes mudaria o jeito que os rivais enfrentam o tricolor. Marcação dobrada, lateral mais preso, volante recuando. O São Paulo ganharia respeito antes mesmo do apito inicial. O rumor também mexe por causa do simbolismo. Um jogador de impacto, vindo de fora, escolhido como prioridade. Isso passa a ideia de planejamento, de estratégia, de queremos competir em alto nível agora. E aí o torcedor volta ao ponto central. Será que vai? A pergunta vira rotina. Toda manhã tem gente buscando novidade. Toda tarde tem gente analisando frase. Toda noite tem gente imaginando a estreia. Enquanto isso, a diretoria, se realmente estiver trabalhando, sabe que precisa tratar o assunto com cautela. Porque quando você mexe com a esperança de torcida grande, qualquer passo em falso vira frustração. E o São Paulo tem aprendido a blindar processos. Mesmo assim, a especulação já fez seu estrago positivo, reacendeu conversa, reacendeu entusiasmo. É como se o torcedor voltasse a sentir aquele frio na barriga de janela forte, de mudança real, de time com cara de campeão. E o mais bonito é que o São Paulino não pede luxo, pede resposta. Pede um elenco que honre a camisa, que jogue com coragem, que encare o gigante sem medo. Um nome como Roger Guedes seria um símbolo dessa coragem. Claro que, se vier, vai ter cobrança enorme. Aqui ninguém vive de nome, vive de entrega. O Morumbi abraça, mas também exige. Só que jogador grande costuma gostar disso, porque cobrança é sinal de grandeza. E, se não vier, fica a mensagem: o São Paulo está mirando alto. Porque até o rumor, quando faz sentido, mostra a direção. Mostra que o clube sabe onde precisa melhorar, que sabe quais perfis mudam patamar. A torcida segue atenta, vivendo a novela do jeito São Paulino, com ansiedade, com esperança, com desconfiança e fé ao mesmo tempo. É um sentimento misturado, mas profundamente tricolor. E cada dia sem resposta vira mais um capítulo, mais uma chance de o rumor crescer. A janela é assim, as histórias correm mais rápido do que a confirmação. Só que, quando o anúncio chega, ele chega como avalanche. Se Roger Guedes realmente estiver no radar, o próximo sinal pode vir de onde ninguém espera. Uma declaração vaga, uma movimentação de bastidor, uma conversa que esquenta. E o torcedor, que já está com o radar ligado, percebe na hora. Por enquanto, é especulação, é fumaça, é torcida imaginando. Mas é uma fumaça que tem cheiro de possibilidade, e isso já faz o São Paulo parecer maior, mais vivo, mais ambicioso. A verdade é que o tricolor precisa de um golpe de autoridade. Precisa de uma contratação que faça o futebol brasileiro olhar e dizer: opa, o São Paulo está chegando. E o nome que circula agora tem peso para isso. E quando o São Paulino pensa em peso, pensa em decisão. Pensa em semifinal, em final, em mata-mata, em jogo que o time precisa de alguém que não trema. E a ideia é justamente essa: trazer um cara de faca nos dentes. O rumor não garante nada, mas dá assunto, dá energia, dá sonho. E sonho, para uma torcida gigantesca, é combustível. A arquibancada vive disso, o clube também. Se acontecer, vai ser daqueles dias em que a cidade muda de humor. A camisa aparece mais na rua. O Morumbi vira ponto turístico. O tricolor volta a ser conversa obrigatória em qualquer roda de futebol. Se não acontecer, a torcida vai cobrar outros caminhos, outras soluções. Mas agora, enquanto a especulação está viva, o São Paulino escolhe acreditar no possível. Porque a gente sabe o que é grandeza. A gente sabe o que é história. E a gente sabe que, quando o São Paulo decide se mover de verdade, o mercado treme. Roger Guedes no São Paulo ainda é rumor, ainda é novela, ainda é talvez. Mas, do jeito que a conversa cresce, do jeito que o encaixe faz sentido, do jeito que o torcedor já sente o cheiro de mudança, dá para entender porque isso virou febre. E no fundo, o que a torcida quer é simples: ver o tricolor com cara de campeão de novo, com ataque que machuca, com time que não pede licença. Se esse rumor virar realidade, o Morumbi vai lembrar ao Brasil o que é ser São Paulo. Até lá, a gente segue com o ouvido colado no rádio dos bastidores, o olho nas manchetes e o coração no Morumbi. Porque, quando o São Paulo sonha grande, a torcida sonha maior ainda.
E se a camisa tricolor realmente estiver esperando por Roger Guedes, que a história se escreva do jeito que a gente gosta, com coragem, com vontade e com o estádio explodindo em cada gol. No São Paulo, rumor bom é aquele que parece impossível, até o momento em que vira notícia. E é exatamente nessa linha fina que a torcida está vivendo agora, com a esperança batendo no peito, como se o anúncio pudesse sair a qualquer instante. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.